O sobrenatural conecta Senhor dos Anéis, Star Wars e O Exorcista. Nas grandes histórias que atravessam gerações, o sobrenatural guia muito da linha narrativa e muitas vezes nem notamos. Em Senhor dos Anéis, Star Wars e O Exorcista, ele surge como uma força organizadora do conflito, aquilo que pressiona escolhas, testa a fé e expõe as fraquezas humanas. Nessas narrativas, o mal não se impõe pela violência imediata, mas pela sedução, pela corrupção lenta e pela confusão espiritual. Essa estrutura não é moderna, ela é antiga, bíblica e é profundamente humana. Tolkien e a corrupção silenciosa. J.R.R. Tolkien era um cristão convicto. Embora rejeitasse alegorias diretas, sua obra é atravessada por uma visão teológica muito clara. O mal não cria, ele deturpa. Ele se alimenta do que já é bom, belo ou justo e torce o seu propósito até que a virtude se transforme em fraqueza. Um anel não força ninguém. Ele sussurra, promete proteção, justiça, poder, e a corrupção não acontece de uma forma explosiva, mas gradual. Primeiro na mente, depois na alma e, por fim, no coração. Boromir não cai por ódio ou por ambição pura, mas por amor não direcionado. O desejo legítimo de salvar o seu povo a qualquer custo. Gollum não nasce um monstro. Ele é lentamente deformado por um apego que começa pequeno e termina absoluto. Essa lógica ecoa diretamente no ponto do pensamento cristão. O pecado não começa no ato, mas no desejo desordenado. A queda raramente é súbita, ela é um processo, um passo de cada vez, quase sempre racionalizado, quase sempre justificável. E aqui Tolkien é brutalmente honesto. Nem mesmo o portador do anel, o portador desse fardo, né, é imune. O Frodo, na verdade, ele não vence o anel. No Monte da Perdição, no ponto máximo da prova, ele cai, ele sucumbe à sedução, coloca o anel no dedo e reivindica o seu poder. A missão falha, ao menos segundo qualquer história heróica tradicional. A vitória, ela acontece não porque o Frodo é incorruptível, como o Aragorn, por exemplo, mas porque a corrupção gera a sua própria ruína. Gollum reaparece, luta pelo anel e, no ato final de obsessão, cai no abismo com ele. Sam segura Frodo. Gollum cai, o mal é destruído. E não foi por um herói triunfante, mas pela sua própria incapacidade de amar algo além de si mesmo. A luz, transposta pelo Tolkien, não é agressiva, ela não domina, ela resiste, ela permanece. Sam é talvez o maior símbolo disso. Ele não carrega o poder, mas carrega o amigo. Ele não vence o mal, ele impede que o bem desapareça. Essa é uma das visões cristãs que sustenta a obra. O bem não precisa ser espetacular para ser verdadeiro. Ele só precisa continuar existindo quando tudo ao redor começa a ceder. Star Wars e a teologia das escolhas. George Lucas construiu Star Wars conscientemente como um mito moderno, especialmente na ideia do mito como uma estrutura comum a todas as culturas. A força nasce desse cruzamento. Cristianismo, filosofias orientais e arquétipos ancestrais. A força, ela não é apenas um poder cósmico, ela funciona como uma espiritualidade narrativa, algo que atravessa tudo, conecta todos, mas exige escolha, disciplina e sacrifício. Sua estrutura é simples e antiga, a luz e a trevas, e ambas disputam o interior do indivíduo. Não existe neutralidade confortável, toda a decisão inclina o personagem para um lado. O lado sombrio, como em Tolkien, não conquista pela violência imediata, ele oferece atalhos, promete controle, eficiência, resultados rápidos diante do sofrimento. Anakin Skywalker, ele não cai por ambição pura ou crueldade, simplesmente. Ele cai por medo, o medo da perda, o medo da morte, medo de não poder ser o suficiente para impedir o inevitável. Exatamente como as narrativas bíblicas, o mal se apresenta como uma solução prática para uma dor real, nunca como uma maldade explícita. Essa lógica, ela dialoga tanto com o cristianismo quanto com o pensamento oriental. O apego gera sofrimento. O desejo de controle conduz à queda. Cada escolha de Anakin parece justificável isoladamente. O erro não está num gesto inicial, mas na racionalização contínua. A corrupção acontece em silêncio e os Jedi, eles compreendem esse risco. Por isso, não apenas são guerreiros, mas são um tipo de monges. Eles não temem a batalha externa tanto quanto temem o descontrole interior. Sabem que poder espiritual sem disciplina leva, inevitavelmente, à ruína. O sabre de luz, ele é um símbolo, é o verdadeiro conflito que acontece no espírito. Essa dicotomia das cores, que a princípio, né, no Star Wars original era só azul,
para representar a bondade e o vermelho para representar a maldade, traduz o verdadeiro conflito que acontece no espírito. É isso que torna a queda de Anakin verdadeiramente trágica. Ele não perde uma guerra, ele perde a si mesmo. Ao tentar dominar o destino, torna-se um escravo dele. Ao buscar o poder para salvar, ele destrói. Ao tentar vencer a morte, ele se transforma em algo incapaz de viver. Quando Luke surge, a lógica muda. Luke não vence por força, nem por técnica, nem por ódio. Ele vence ao recusar o atalho, ao rejeitar o lado sombrio, mesmo quando ele parece justificável. Seu gesto final não é matar Vader, mas aceitar que ainda existe luz, onde todos veem apenas trevas. Esse é um gesto profundamente cristão, você não acha? A redenção, ela não vem pela violência, mas pelo sacrifício. O mal não é derrotado quando é esmagado, mas quando deixa de ser imitado. Star Wars reafirma como os grandes mitos sempre fizeram, que a maior batalha não acontece entre exércitos ou impérios, mas dentro do homem. E que o verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas está em não perder a alma ao tentar salvá-lo. Estamos quase no fim do vídeo e eu aproveito esse momento para pedir o seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber todas as notificações quando eu publicar um vídeo novo e se está gostando do conteúdo, compartilha esse vídeo. O Exorcista e o Horror do Cotidiano. Se Tolkien apresenta o mal como uma tentação e Star Wars como uma sedução do poder, o Exorcista ele desce ainda mais fundo. William Peter Blatty não trata o sobrenatural como um espetáculo, mas como consequência. A possessão, em sua lógica, não começa com gritos, vômitos ou blasfêmias. Ela começa antes, e começa pequeno. No romance, Blatty deixa claro que o terreno da possessão é preparado no cotidiano, nos desentendimentos banais, no cinismo que se instala sem alarde, na ironia constante diante da fé, na perda gradual do sentido. Ruptura não é física, é espiritual. Quando o demônio se manifesta, o estrago já foi feito. A frase mais famosa do livro resume esse princípio com uma precisão cirúrgica. A maior vítima da possessão não é o possuído, são os observadores. Essa afirmação desloca completamente o foco do horror. O objetivo do demônio não é apenas ocupar um corpo, mas contaminar o ambiente moral ao redor. Ele quer quebrar vínculos, quer destruir a confiança entre as pessoas, dissolver a esperança. Quer que médicos desacreditem, quer que sacerdotes duvidem, que pais percam o chão e que a fé seja ridicularizada como último recurso dos desesperados. O horror verdadeiro não está na criatura, mas na reação humana diante dela. Cada testemunha que perde a fé, cada autoridade que se mostra impotente, cada olhar que passa a enxergar o mundo como um vazio de sentido, representa uma vitória maior do que a possessão em si. O mal não se afirma quando aparece, ele vence quando faz o bem parecer inexistente. E nesse sentido, o Exorcista dialoga diretamente com Tolkien e Lucas. Assim como o Um Anel e o lado sombrio da força, o demônio age por corrosão. Ele desgasta, enfraquece, confunde, nunca ataca de frente porque sabe que a dúvida é mais eficaz que a violência. E o Padre Karras, que é o protagonista da história, ele não é derrotado pelo demônio, ele vence, mas paga o preço. A sua crise de fé, seu cansaço espiritual e a sua culpa não o tornam fraco, o tornam humano. A possessão de Regan não o quebra, ela o confronta. No momento decisivo, Karras faz aquilo que o mal não consegue antecipar. Ele escolhe o sacrifício. Ao chamar o demônio para si, ele se oferece como um campo de batalha para salvar a criança. Permite-se possuir e em seguida ele se lança pela janela para mandar o demônio de volta para o seu lugar, mas sem se importar de sacrificar a si mesmo no processo. E esse detalhe, esse pequeno detalhe, muda tudo. O demônio não vence, ele é expulso pelo ato supremo da renúncia. Assim como em Tolkien e em Star Wars, a vitória não acontece pela força, mas pela disposição de perder a própria vida para que o bem sobreviva. Em O Exorcista, o sobrenatural choca, e choca muito, mas ele também existe para revelar uma verdade antiga. A luz não triunfa esmagando as trevas, mas aceitando o sacrifício que elas tentam evitar. Eu fiz um vídeo completo, eu vou deixar passando aí nos cards para você dar uma olhada depois, eu vou deixar o link também na descrição para você dar uma olhada, onde eu me aprofundo bastante nesse livro aqui, que é maravilhoso, e eu recomendo muito. Então eu vou deixar até inclusive o link de compra da Amazon aí embaixo para vocês darem uma olhada. Eu recomendo demais isso aqui. É um dos meus livros preferidos de terror
E, na verdade, não é só um livro de terror. É uma obra cristã. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada no meu vídeo. E se vocês se interessarem, apesar de todos os spoilers, ler esse material aqui é outra experiência. Então, Igor, qual é a linha que une todas essas histórias, afinal de contas? Essas histórias, elas não falam apenas de monstros, sabres de luz ou de entidades malignas. Elas falam de algo mais profundo. A batalha moral e espiritual não acontece dentro do ser humano. Na Bíblia, o mal não se apresenta como um vilão caricatural. Ele se apresenta como uma alternativa, como dúvida, como promessa. E isso aprendemos logo no começo, quando Eva é enganada pela serpente. No storytelling clássico, essa verdade se repete porque ela funciona e porque ela é real. O sobrenatural nessas narrativas não é uma fuga da razão, é uma linguagem simbólica para falar do que não se vê, mas do que se sente. Culpa, tentação, fé, redenção, queda e esperança. Quando Tolkien escreveu sobre o Um Anel, Lucas sobre a força e William Peter Blatty sobre a possessão, tá do lado contrário. A possessão, todos estão contando a mesma história, sob máscaras diferentes. A história da luz que resiste e das trevas que corrompe. O sobrenatural não guia essas tramas como um espetáculo, mas como uma bússola moral. Ela organiza o conflito, eleva o drama e revela algo essencial. Toda grande história é, no fundo, uma história sobre escolha. E talvez seja por isso que essas obras continuam vivas, porque, no fim, elas não falam de mundos distantes, elas falam de nós. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentário e até a próxima.